Então, chegando para mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro Um Curso de Amor. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nós iremos iniciar a leitura do prelúdio e que a gente se lembre a cada minuto, a cada segundo, que essas palavras não são para nossa mente racional, mas para a mente do nosso coração, para o Cristo em nós, que já sabe. Então, que esse livro, que essa leitura seja apenas um relembrar de quem somos com amor. Que a gente abra esse espaço de completude, de comunhão, de unicidade, onde as palavras são apenas uma sintonia para que a gente se lembre de quem somos e que a gente deixe a nossa mente racional perguntar, fazer o que ela quiser, mas que a gente sabe que não somos ela, mas que a gente leve, deixe descer cada uma dessas palavras nesse templo interno que é o nosso coração. Que sejamos guiadas, que sejamos instruídas na luz do amor divino. Que seja abençoado e que esteja gravando. Hoje eu quero trazer para a gente fazer uma respiração antes, o suspiro fisiológico, alguns ciclos, para a gente sair dessa mente racional, apesar da gente estar acordando, então tá tudo bem fresco, mas nós entrarmos ainda mais nesse repouso da mente, porque a mente ela fica querendo dar significados, ela fica querendo interpretar e muitas vezes nós perdemos essa sutileza que as palavras vêm para nos trazer. Então eu quero trazer hoje esse momento para que a gente faça agora os nossos ciclos de respiração e para que a gente perceba a diferença de fazer a respiração antes da leitura, para a gente entrar nesse estado de coerência, para a gente entrar nesse estado de harmonia. Então nós vamos fazer o suspiro fisiológico, onde nós inspiramos pelo nariz 2 vezes, inspira mais um pouquinho e solta pela boca. Nós vamos com calma, com suavidade, perdão, mas entrando nesse estado, e a hora que a gente tiver um relaxamento, nós vamos apenas observar o nosso coração, a nossa respiração. Todas prontas? Sim? Então vamos. Ah, é difícil sem ver vocês, viu? Então vamos nessa. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra nós. Eu sei onde tem uma fácil. Som de Cloud. Aqui. Não, não vai tocar. É a minha internet, gente. Então vamos sem música. Em 3, 2, 1.
Leve a sua atenção agora para o seu coração, para os seus batimentos cardíacos. Mentalize, visualize, imagine uma bola de luz dourada no centro do seu peito. E ela vai se expandindo a cada respiração, envolvendo você, envolvendo o lugar que você está, nessa bola de amor, de compreensão, de discernimento. E agora nós vamos expandir essa bola pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo planeta Terra inteiro, fazendo com que as nossas bolas se reúnam. Então imagine nesse momento como se nós estivéssemos no espaço e que a gente consegue ver uma a outra unidas através desse coração, unidas através dessa energia, levando esse amor não só para nós, mas para todas as pessoas que vão assistir a esse vídeo depois e a todas as pessoas que se conectam com a energia crística. Muito bem. Então eu vou compartilhar aqui pra gente a nossa tela para que a gente possa fazer a nossa leitura. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo também? Sim, se você Oi, quiser aumentar Sim, o texto, tá. vai ficar melhor de ler. Para mim tá ótimo assim. Não sei para todo mundo. Deixa eu só voltar aqui na primeira página. Aqui. Opa, que minha mãozinha não tá rodando. Aí, consegui colocar vocês aqui em cima. Não parou, peraí que ele não parou. Aí. Então, nós vamos começar. Eu acho que a gente lê 3 tópicos cada uma. Pode ser? A gente vai revezando. Sim, 3? Então, eu vou iniciar a nossa leitura. Prelúdio. Este é um curso em milagres. É um curso obrigatório. O momento para que o faças é agora. Tu estás pronto e milagres são necessários. Ora por todos aqueles que necessitam de milagres. Orar é pedir. Mas o que é que estás pedindo? Essa é a primeira instrução neste curso em milagres. Todos têm necessidade de milagres. Este é o primeiro passo para a prontidão para os milagres. Pedir para que todos sejam incluídos naquilo que fazemos aqui. Ao orar por todos aqueles que necessitam de milagres, estás orando para que todos aprendam como tu aprendes. Estás pedindo que tua mente se vincule a todas as mentes. Estás pedindo para pôr um fim ao teu estado separado e aprender em um estado de unidade. Este é um reconhecimento básico de que essa é a única maneira de que aprendes. O ser separado, ou o ego, não aprende. Mesmo que o ego tenha feito muitos cursos e recebido muitos ensinamentos, o ego não aprendeu, mas meramente sentiu-se ameaçado. O espírito não necessita de um curso em milagres. Se o ego não pode aprender
e o espírito não precisa fazê-lo, então para quem é este curso e todos os demais cursos como este? Conhecer nossa verdadeira identidade. A identidade do ser que é capaz de aprender é algo que todos devem fazer. Pode o ego aprender isso? Nunca. O espírito necessita aprendê-lo? Não. Para quem então é este curso? Posso ler? Pode. Essa é uma pergunta básica que não foi respondida adequadamente em um curso em milagres. Se um curso em milagres é sem significado para o ego e desnecessário para o espírito, pareceria não ter nenhum público se esses fossem os únicos estados que existem. Uma vez que é impossível ser parte espírito e parte ego, supor que haveria um estado em que o aprendizado poderia ocorrer seria sem significado. O mundo, como um estado de ser, como um todo, entrou em um tempo trazido em grande parte por um curso em milagres, sobre o qual paira a prontidão para a mentalidade milagrosa. Um curso em milagres abriu uma porta ao ameaçar o ego. Todos aqueles que, com os egos enfraquecidos, caminharam neste mundo com a esperança de deixar o ego para trás e com a meta da mentalidade milagrosa, despertaram os seres humanos para uma nova identidade. Deram um passo em um tempo em que nossa crise de identidade chega ao fim. Desde que Jesus caminhou pela terra, não havia existido tempo assim sobre a humanidade. O que, o que em ti é capaz de aprender? O que em ti reconhece que o ego não é quem tu és? O que em ti reconhece teu espírito? O que em ti paira entre dois mundos, o mundo do domínio do ego e do espírito? O que reconhece a diferença é o Cristo em ti. Eu posso ler? Estão me ouvindo? Sim. Aqui. É fácil de imaginar como o Cristo em ti difere do teu ego, mas não é tão fácil reconhecer como o Cristo em ti difere do Espírito. O Cristo em ti é o que é capaz de aprender em forma humana o que significa ser uma criança de Deus. O Cristo em ti é o que é capaz de servir de ponte entre os dois mundos. É o que significa a segunda vinda de Cristo. O ego é o que tu fizeste. Cristo é o Deus, é o que Deus fez. O ego é a tua extensão daquilo que tu acreditas ser. Cristo é a extensão de Deus, de quem Ele é. Para pôr um fim à necessidade de aprender, deves saber quem tu és e o que isso significa. Enquanto o curso em Milagres original era um curso de reversão do pensamento e de treinamento da mente, um curso para apontar a insanidade da crise de identidade e desalojar o domínio do ego, o propósito desse curso é estabelecer tua identidade e pôr fim ao domínio do ego. Há ainda poucos que ousam acreditar na glória de quem são, poucos que conseguem abandonar a ideia de que é arrogância ver a si mesmos na luz do pensamento que Deus tem deles, em vez de na luz de seu próprio pensamento. Isso ocorre apenas porque o ego ainda não se foi definitivamente. Estás certo em não desejar glorificar o ego de maneira alguma.
Sabes que não se pode glorificar o ego e que não desejarias que fosse assim. É por isso que, enquanto o ego permanecer, não podes saber quem és. A única glória é de Deus e de suas criações. Não se pode contestar que tu estás entre as criações de Deus. Assim, toda glória se deve a ti. Toda glória é tua, e teus esforços para protegê-la do alcance do ego são corajosos, porém desnecessários. O ego não pode reivindicar para si a glória que é tua. Continua. Salete? Olha, bom dia a Bom todos. dia. Olha, eu estou no celular, Tá. mas se vocês tiverem paciência, vou lendo, Temos, tá bom? temos toda a paciência do mundo. Tá bom, querida. Olha, muitos de vós desejais ser soldados rasos, viver simplesmente uma boa vida sem reivindicar a glória, sem ter nenhuma grande ideia sobre vós mesmos. É possível fazer muito bem sem reconhecer quem sois, mas impossível ser quem sois. E vós sois a razão de ser do mundo. Teu reconhecimento de teu ser e o teu reconhecimento de teus irmãos e irmãs é a razão de ser do mundo. Parar antes de alcançar isso, estando ao alcance, é tão insano quanto a crença no ego. Pergunta a ti mesmo o que é que te detém. Por mais humilde que pareças ser, em tua escolha ainda estás. Deixa eu ver aqui pra ti, que fica Peraí, mais fácil. peraí. Permitindo que o ego decida por ti. Isso não é humildade, e sim medo. Os ensinamentos adicionais do curso original foram destinados a transformar medo em amor. Quando pensas que só podes chegar até um certo ponto e não ir além na tua aceitação dos ensinamentos do curso e da verdade do teu ser, tal como Deus te criou, estás renunciando ao amor em favor do medo. Talvez estejas tornando este mundo um lugar melhor, mas não o estás abolindo. Ao aceitares realizar boas obras e ser uma boa pessoa, estás aceitando ocupar-te daqueles que estão no inferno, em vez de escolher o céu. Aceitas o que vês como possível e rejeitas o que pareces como impossível. Portanto, tu te agarras às leis dos homens e rejeitas as leis de Deus. Reivindicas tua natureza humana e rejeitas tua natureza divina. Bom dia, Raquel. Quer continuar? Oi, gente, eu acabei de levantar, acho melhor não. Tá. Vou ficar de ouvinte, tá? Botei o relógio no soneca e acordei só agora. Tá bom. O que Tá é essa bom, obrigada, mas eu rejeição? vou ficar ouvindo Imagina. vocês. Tá Obrigada. bom. O que é essa rejeição, senão a rejeição do teu ser? O que é essa rejeição, senão um medo disfarçado de humildade? O que é essa rejeição,
senão a rejeição de Deus? O que é isso, senão a rejeição de milagres? Tu, que rejeitaste o teu ser, provavelmente te sentirás cada vez mais sobrecarregado. Embora uma explosão inicial de energia possa ter ocorrido após a tua leitura do curso ou após tuas descobertas de outras formas da verdade, embora possas até mesmo ter experimentado o que pareciam ser milagres acontecendo a ti, ao seguires rejeitando o teu ser, essa energia e essas experiências que aliviavam o teu coração começaram a retroceder e a parecer tão distantes e irreais quanto uma miragem. Tudo o que conservas é uma crença em esforço e um empenho para ser bom e fazer o bem. Uma crença que demonstra claramente que rejeitaste quem és. Ó criança de Deus, não necessitas tentar em absoluto, não necessitas estar sobrecarregado ou chegares a ficar cansado e exausto. Tu, que queres realizar muito bem no mundo, entende que o único que pode ser realizado és tu. Estás aqui para despertar do teu sono. Estás aqui não para despertar para o mesmo mundo, um mundo que parece um pouco mais são do que antes, mas ainda governado pela insanidade. Um mundo em que parece possível ajudar alguns poucos, mas certamente não a todos, e sim para despertar para um novo mundo. Se a única mudança que vês em teu mundo é apenas um pouco menos de insanidade de que antes, então tu não despertaste e ainda continua preso no pesadelo que o teu ego fez. Ao escolheres rejeitar a ti mesmo, escolheste tentar dar sentido ao pesadelo, ao invés de despertar dele. Isso nunca funcionará. Ao rejeitares quem tu és, demonstras que pensas que podes acreditar em uma parte da verdade, mas não em toda ela. Muitos de vós aceitastes, por exemplo, que sois mais que o vosso corpo, embora ainda mantenhais a crença nele. Por isso, vós vos confundistes ainda mais, aceitando que sois dois seres, um ser egóico, representado pelo corpo, e um ser espiritual, que representa para vós um mundo invisível, em que podeis acreditar, mas não fazer parte. Dessa maneira, haveis enfrentado o ego com o espírito, dando ao ego um inimigo eterno e invisível com quem batalhar. Dificilmente esse era o propósito de qualquer ensinamento da verdade, que tem como objetivo exatamente o oposto dessa situação que induz ao conflito. A verdade une, não divide. A verdade convida à paz, não ao conflito. Verdade parcial não só é impossível, como é prejudicial, pois cedo ou tarde, nessa batalha desigual, o ego vencerá. O espírito, tal como definiste, é amorfo demais, desprovido demais em definição e credibilidade para vencer essa batalha contra aquilo que percebes como tua realidade. Posso continuar? Pode, Sol. Tu que te aproximaste da verdade apenas para ligar as costas e recusar-te a vê-lo, vira-te e olha mais uma vez. Trilhaste teu caminho e o fim da jornada está à vista. Estás no precipício com a vista de um novo mundo cintilando com toda a beleza do céu, em uma luz dourada em uma curta distância. Quando poderias ter contemplado essa vista
com um suspiro, viraste as costas, olhando para trás para o mundo que te era familiar e o escolhendo em seu lugar. Não vês que essa escolha, mesmo feita com a melhor das intenções de voltar e fazer a diferença, ainda é uma escolha pelo inferno, quando poderias, em vez disso, ter escolhido o céu? Entretanto, sabes que escolher o céu é o único caminho verdadeiro para mudar o mundo. É a troca de um mundo por outro. É isso que temes fazer. Tens tanto medo de descartar o mundo que conhecias que, mesmo sendo ele um mundo de conflito, doença e morte, não o trocarás, não renunciarás a ele. Enquanto Deus permanece desconhecido para ti e tu permaneces desconhecido para teu ser, assim também o céu permanece oculto. Assim, ao virares tuas costas para o céu, viras tuas costas para o teu ser e para Deus também. Tuas boas intenções não vencerão o mundo e não colocarão um fim ao inferno. Em toda a história do mundo, muitos fizeram boas obras, ou melhor, muitos fizeram obras boas, heróicas e às vezes milagrosas, sem que o mundo deixasse de ser lugar de miséria e desespero. O que é mais arrogante? Acreditar que tu sozinho podes fazer o que milhões de outros não conseguiram? Ou acreditar que tu, em união com Deus, podes fazê-lo? O que faz mais sentido? Escolher tentar novamente que o que outros tentaram e não conseguiram? Ou escolher deixar o velho para trás e escolher um novo caminho? Um caminho em que te tornes o realizado e, ao realizar-te, trazes o novo à existência? Qual é a diferença entre tuas boas intenções e a união de tua vontade com a vontade de Deus? A diferença está em que acreditas que és e quem Deus sabe que és. Enquanto essa diferença permanece, não podes compartilhar tua vontade com Deus, nem fazer o que Deus te designou a fazer. Quem acreditas que és revela a escolha que fizeste. É uma escolha de estar separada de Deus ou uma escolha de ser um com Deus. É uma escolha de reconhecer-te a ti mesmo como tu sempre fizeste, ou uma escolha de conhecer teu ser como Deus te criou. É a diferença entre querer conhecer Deus agora e querer despertar para conhecer Deus até que tenhas decidido que tu és digno ou até algum outro momento designado, tal como a morte. Deixa eu ler de novo essa última frase. Sim. É a diferença entre querer conhecer Deus agora e querer esperar para conhecer Deus até que tenhas decidido que tu és digno ou até algum outro momento designado, tal como a morte. Eu acho que aqui tá bom pra gente ler. Eu acho que eu gostaria de trazer alguns elementos dessa parte. Pode ser? Sim. Pra gente desse olhar, né, até aqui. Deixa eu só marcar no livro pra gente se lembrar depois, tá? Porque eu marquei muito, pra mim, essa parte ela foi extremamente importante, né? Aqui, a diferença está entre quem acredita que és e quem Deus sabe que és. Enquanto essa diferença permanece, não pode compartilhar tua vontade com Deus, nem fazer o que Deus te designou a fazer. Quem você acredita que é, revela a escolha que fizeste. Esta frase, ó, quem acredita que és, revela a escolha que fizeste. Eu acho que essa frase é uma das frases mais centrais
do livro. Por quê? É onde está baseada a nossa verdadeira identidade. Então, como ele trouxe, tudo que a gente está tentando fazer para tornar um mundo melhor, ainda traz para nós que nós estamos acreditando no inferno. Então, quando a gente traz a leitura anterior, né, de um curso em milagres, que traz que é um mundo de ilusão e a gente vai revertendo o pensamento, não significa que eu vou ajudar ao outro no mundo da forma, porque eu estou concordando com a dor que é irreal. Então eu não posso concordar com essa dor, porque eu reforço a ilusão que o outro está acreditando também. Então é isso que ele traz muito claro pra gente, porque a união do ser que somos, como Deus nos criou, é nesse ser sem forma, para que depois a gente estenda isso ao mundo da forma. Então, se sei quem sou, como Deus me criou, como eu me comporto como esse ser realizado. Desculpe. Mas, se eu não sei quem sou, me vejo separada, me vejo pequena, me vejo frágil, me vejo impotente, eu ainda não reconheci nem quem sou, nem o céu e nem quem Deus é. Então, o que é o gostoso quando a gente entra no estado de observação, quando a gente entra num estado de contemplação, quando a gente consegue entrar através da respiração, de uma dança, aquele momento que a gente consegue verdadeiramente tirar todo esse estado mental e estar naquela plenitude do ser, onde a gente não precisa de nenhuma palavra, onde a gente sente aquele estado de contentamento, aquele estado de unicidade. É este lugar, digamos assim, que é o que somos em essência. Mas o ego quer interpretar tudo isso, quer dar significados para tudo isso. Então existe sim o velho mundo, existe esse inferno que é criado pela nossa própria mente, existe tudo isso, mas eu preciso todos os dias me lembrar da vontade de Deus e de quem eu sou nesta comunhão com Deus, para que a cada dia mais eu tenha acesso a esse estado, para que a cada dia mais eu vá saindo dessa mentalidade de ser separado, então eu vivo a partir da unicidade, para que eu consiga exercer a minha vontade em unicidade com o Criador. Fez sentido aqui? Alguém quer complementar? Meninas, vocês estavam me ouvindo? Pode seguir, Pri, tá ótima a sua explicação. Tá. Então, esse olhar, o que ele traz, né? Enquanto Deus permanece desconhecido para ti, tu permaneces desconhecido para o teu ser. E assim também o céu permanece oculto. Então tem algumas chaves que quando a gente volta e lê isso com muita calma, aceitando cada palavra que tem aqui dentro, eu quero voltar aqui no comecinho, porque ele traz, para quem é esse curso? O ser separado, ou o ego, não aprende. Então ele traz que esse curso nós temos o ego, nós temos o espírito, então ele está trazendo termos que nós já construímos e trazendo para que a gente consiga perceber que para além disso nós temos um outro olhar. Então o ego, que a gente acreditou que esse ego existe, que foi uma construção ao longo do tempo, né? Então desse significado do que é o ego. O espírito, que também foi um significado, ó, temos o ego e temos o espírito. O ego não aprende, o espírito não precisa de curso. Quem aprende? Então ele traz essa visão do Cristo em nós, que é a criança de Deus. Por isso que boa parte das minhas práticas eu falo para vocês de volte à criança de Deus. Por quê? É o ser perfeito e realizado sem forma, da forma com que Deus criou. Por quê? Teria Deus como errar?
se ele é Deus, né? Se é o todo, se é perfeito, pleno, completo, onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando eu olho para esses conceitos e eu retorno a esse lugar de unicidade, eu reconheço e recebo o Cristo em mim, que é o Filho de Deus. O Cristo é o Filho. Então, é onde eu posso acessar essa criança de Deus para que eu me realize realizando a vontade do Pai. A vontade do Pai sendo realizada no Filho, que é o quê? A extensão do que se criou. Então, uma árvore, ela dá frutos. O que é o fruto da árvore? É a extensão da árvore, porque aquele fruto vai ter uma semente que vai cair no solo, vai dar outra árvore. Percebe? Então é a multiplicação, é a extensão, sabendo quem sou. Grande diferença. Nós, seres humaninhos lindos e maravilhosos aqui, estamos ali sem ter consciência de que árvore somos. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos os frutos que damos porque não sabemos que árvore somos. Então, nós estamos olhando para o mundo da forma, olhando que o outro é uma jabuticabeira, nos comparando com as outras pessoas, e ao invés de a gente entrar para dentro da nossa raiz, da nossa comunhão interna e perceber para além da forma física qual é essa vontade de Deus que sou eu. Tá fazendo sentido aqui? Então, que árvore sou eu? Com os meus dons, com os meus talentos, com esse ser único que sou. Apesar de sermos todos o um, temos essa individualidade que é a expressão dessas notas musicais que são desenhadas para que haja uma harmonia. Então, quando a gente fala de uma orquestra, por que é gostoso de se ouvir? Porque cada instrumento está afinado num tom. Cada partitura, para que cada instrumento execute aquilo e aquilo saia, que vibre cada célula do nosso ser. Cada um tá numa nota, cada um tá num tom. E quando todos executam com maestria, sai aquela música que a gente se perde. Por quê? Formou aquele uníssono. Mas o violino não está competindo com o tenor, não está competindo com ninguém. Eles estão em harmonia, em cooperação, compreendendo que cada um tem o seu papel e que aquela sinfonia não sairá perfeita se a pessoa do violoncelo tentar executar a partitura do baterista. E nós estamos o quê? Olhando para o mundo da forma, olhando, nossa, mas o violoncelo é mais bonito, queria estar tocando ele. E eu perco a capacidade de executar a minha sinfonia. De dar os frutos que eu vim para dar. Por quê? Porque eu estou olhando para fora. Então, quando eu volto para esse silêncio e reconheço, tem uma função, tem uma partitura criada exclusivamente para mim. Nesta harmonia, nesta sinfonia, eu só tô ali perdida no rolê de todo mundo, tentando entender daqui, tentando entender de lá, inclusive o que eu Pri tô falando aqui, tá? Eu quero trazer para vocês muito essa autorresponsabilidade do silêncio, do verdadeiramente ficar ali 20, 30, 40 minutos, 1 hora, para sair de todos esses condicionamentos mentais de comparação, de será que eu tô no tempo certo, eu tô atrasada, com o tanto de formação que eu fiz, era para isso estar acontecendo. São apenas julgamentos que o ego sempre vai dizer, sempre, que nós estamos no lugar errado. Porque é assim que ele nos convence a continuar buscando. Né? Se tem algo errado, eu busco resolver. Mas o que eu preciso? Voltar à criança de Deus. Reconhecer esse instrumento que eu sou, reconhecer que existe essa partitura criada pelo Criador exclusivamente para que eu seja essa harmonia em espírito. Mas eu preciso me lembrar disso. Agora, fazendo analogia com a música de fato, como que são criadas as músicas? Essas músicas belíssimas, Sinfonia de Beethoven, eles ficavam em silêncio, né? Eles falam da musa, que ela descia para eles. Então existe esse campo mais elevado que
traz, e a música já nasce inteira nesse lugar sem forma. E aí eles vão canalizando, eles vão recebendo os pedacinhos da música, mas ali eles já receberam inteira. E aí eles têm o trabalho de traduzir essa música na partitura para que seja executada por aquele instrumento que ele tem a capacidade, dons, talentos e habilidades para executar com maestria. Então, como que eu recebo essa sinfonia que eu vim executar, que a Sol veio executar, a Raquel e a Celeste, conseguindo transcender esse mundo do pensamento, entrando nessa comunhão e me lembrando que há o Cristo em mim. Então, o reconhecimento de que Deus criou o Filho, então o fruto. Pode falar, Raquel. Oi, gente, bom dia. Agora eu Bom tomei o meu dia. gole de café, eu consigo pensar. Tava só ouvindo. Tu falou do Beethoven ali, né? Eu achei só um detalhe assim, que eu achei interessante, que tem tudo a ver, acho que tu tá falando. Ele era surdo. Ele apanhou tanto quando ele era criança que ele não ouvia. Então, olha da onde vinha, de um silêncio mesmo. Uau! Entendeu que tu tá falando do silêncio, né? Que eu tô muito nessa. Meu cérebro parece que ele tá mudando e ele tá buscando sempre onde é que tá o silêncio, sabe? E aí agora tu falou isso e eu me lembrei, mas ele era surdo, ele recebia tudo isso do silêncio mesmo, e, né? Só achei importante. Uau, agora eu fiquei mais uau ainda, porque se ele era surdo, como ele sabia o que estava tocando? É impressionante. Porque quando a gente vai tocar o instrumento, a gente tá aprendendo, você tá tocando, você consegue ouvir para perceber onde você tá errando. Então, olha o nível de maestria, olha o nível de presença, Eu acho olha. que é uma grande inspiração, né? Uma pessoa Uau! totalmente iluminada, eu acho, assim. Iluminada mesmo, assim. Tudo iluminou, a consciência iluminada. É a única explicação que eu encontro. Ele e o Leonardo da Vinci, né? Também, em ser diferenciado. Uau! Então, e nós somos esse ser. Só que qual que era a questão? Eles se permitiam viver esse contato. Eles estavam ali tendo a alegria e o entusiasmo de viver a paixão que o coração deles trazia. E o quanto que nós, essa semana me veio muito forte isso, o quanto que nós fomos privados dessa alegria, né? De não faz isso, com a questão do termo responsabilidade, o quanto a gente foi dando um significado de que responsabilidade é algo pesado. E a gente foi tirando a alegria do nosso ser de fazer as coisas que trazem essa música para o nosso coração. Né? Então a gente foi distanciando cada vez mais deste lugar. Nós, graças a Deus, eu acho que Raquel, Salete, Sol, pelo menos nós que estamos aqui, somos pessoas que conseguimos ouvir esse coração e nos dedicar ao nosso profissional, ao que aquece nosso coração e estarmos construindo este espaço que a gente possa viver, ter essa dedicação, 1 hora por dia, 2 horas por dia, né? Mas nós estamos tendo essa decisão de fazer essa escolha, de dedicar a esse estado de contentamento, para que ele vá se revelando a cada dia mais. Então eu só consigo revelar quem sou se eu entro nesse estado de comunhão. E eu preciso reconhecer que existe o Cristo em mim para que eu possa estar em contato com ele. Fez sentido aqui? Senão eu nunca irei acessá-lo. Eu reconheço que o Cristo está numa parte da minha consciência, perfeita, plena e completa, como Deus criou. E eu cada dia mais me dedico a essa única meta, o buscar primeiro o reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Então a gente volta lá para aquela frase que ele falou: como eu me comporto no mundo vem a partir de quem eu sei que sou. E o tempo todo a pergunta que eu acho que fica muito forte é: se sou,
deixa eu voltar aqui para nós. Se eu sou esse Cristo na minha vida, em mim, como eu me comporto diante disso? Se eu me sei que sou, que estou em unicidade, estou com a fonte, onde tudo é perfeito, pleno e completo, eu posso me perguntar como eu me comporto, como eu me expresso no mundo da forma a partir de quem eu sou. E isso vai trazendo pra gente o novo mundo. Por quê? Porque ele não... Pera que bugou a mente aqui para escrever essa frase. Porque é um novo mundo, ele não está no velho. Não adianta eu buscar referências no passado, porque é a expressão do novo ser, no novo mundo que nós estamos construindo. Alguém quer partilhar algo mais? Me chama a atenção que ele começa o prelúdio falando que esse é um curso, e ele coloca o curso aí com letra minúscula, né? Então, esse é o caminho. Esse é um caminho em milagres. E esse caminho em milagres, ele é obrigatório. E o momento para que a gente faça isso é agora. E ele fala que milagres são necessários. E, e ao mesmo tempo, é, ele continua falando que a gente está aqui para, com esse curso de amor, para que seja revelada a nossa verdadeira identidade. Então, eu estou unindo, né, nisso também. É tudo que a gente está vendo aqui, que foi comentado, né, que é um momento que a gente fazer as orações, porque ele fala em pedir, em orar, orar é pedir, para esses milagres. E esses milagres que ele está falando aqui, é o milagre da gente se postar aqui agora também, numa posição de aprender, e aprender a partir do estado de unicidade, ou a partir do estado de unidade. Então, eu sinto aqui que é um direito nosso a milagres, que todos nós estamos prontos e que a gente abre essa porta quando a gente abre para aprender a partir do Cristo em nós, né? Então, para mim, isso está fechando com essa ideia da gente abrir espaço para esse ser realizado em nós, né? Que é esse que a gente sabe que foi criado perfeito, mas que agora aqui na Terra está vivendo na dualidade. Então, qual é essa minha verdadeira identidade aqui? Eu sou ego ou eu sou Deus? Então, você é um Deus que está aqui, vivendo essa experiência terrena. E é isso que a gente tem que ver, que a gente pode fazer, realizar, caminhar e caminhar num caminho que a gente sabe que a gente é, sabe que a gente está todo mundo unido, que somos uma mente só e que milagres acontecem, são naturais e a gente pode pedir o tempo todo para milagres. Então, é isso que eu queria compartilhar, que eu estou sentindo agora. Que bom ouvir isso que tu falou. Como é bom quando a gente ouve isso e pode receber, né? Porque aí a gente acaba entrando na mente lógica e esquece que a gente pode pedir e se conectar e viver um milagre atrás do outro, né? Tão bom viver assim. Eu acho que é esse desenvolvimento dessa consciência milagrosa mesmo que ele traz, né? Cada dia mais a Raquel tá mais próxima de mim aqui, mas eu falo que o dia sendo um milagre o dia todo, né? Então a gente vai desenvolvendo essa consciência de uau, a gente foi pra praia essa semana, a Raquel junto começou a chover que a gente ia tomar chuva até em casa, né? A Raquel, Jesus, obrigada por passar a chuva pra gente chegar em casa.
a chuva cessou e a gente chegou em casa. Então, assim, coisa simples, mas que a gente ali ia ficar molhada, ia ficar desconfortável com as crianças, mas a gente já tá ali agradecendo, obrigada, Jesus, por isso, isso, isso e aquilo. E assim, manifestação instantânea. Então, muita coisa durante essa semana também aconteceu aqui, de obrigada, obrigada, obrigada por isso. Então, esse orar, esse pedir, como Jesus também nos ensina, né? Então, ele traz ali dentro das escrituras da Bíblia que era agradecer como se já tivesse realizado. Então, trazer esse estado de contentamento, de falar, uau, é essa a minha decisão. É essa, qual que é a minha escolha? É essa, então eu já agradeço por ela. Então foi muito lindo e muito mágico, porque a cada dia, até com coisas pequenas, porque às vezes a gente não se sente seguro com coisas grandes, né? Então eu venho despertando esse momento de integração comigo mesma, de agradecer por coisas simples. Que bom que deu isso certo, que bom que deu aquilo certo. Obrigada por esse horário com a minha cliente, obrigada. Então eu já agradecer o tempo todo, entrar nesse estado de uau! Que delícia! E vai criando ali micro milagres, digamos assim, né? Não tem tamanho de milagre, mas é milagres o tempo inteiro. E aí a gente vai pegando essa confiança de que nós estamos nesse alinhamento lindo e maravilhoso. Eu vou só repetir uma frase aqui, ó. E é isso, o Cristo em ti é o que é capaz de aprender, em forma humana, o que significa ser a criança de Deus. E é isso o que significa a segunda vinda de Cristo. Então é a vinda de Cristo na nossa consciência, pela nossa disponibilidade e disposição de estarmos aqui reunidas nesse sábado de manhã, aprendendo a viver esse estado. Que delícia! Alguém quer complementar? Eu gostaria de trazer uma questão. Nós, a todo momento, na nossa condição humana, estamos vivenciando os desafios constantes em nossa vida. E ter essa consciência desse Cristo que renasce em nós a cada desafio, nos dá coragem para a gente transcender, para a gente transformar. Porque diversas vezes, no nosso cotidiano, a gente cai, tropeça, cai, esborracha no chão. Porém, há essa força crítica que nos conduz, que nos eleva e que nos dá coragem para seguir o curso da vida. Então, essa consciência crítica é importante. Não só para que a gente possa romantizar, mas olhar para a nossa realidade e viver da melhor forma possível, manifestando esse Cristo em nós, através da esperança, do amor, da consciência viva de que é possível transcender aos obstáculos. Eu acho É que isso que eu queria trazer. o muito bom disso, Salete, é a prática diária. Sim. A prática diária, ela não pode, eu não acho que ela deva ser negligenciada até que a gente tenha a reversão do pensamento. Porque o mundo, nós estamos aqui hoje em 4 reunidas, mas o mundo externo, geralmente ao redor físico, né? Humanos, terrenos aqui, das pessoas que a gente convive, a grande maior parte não estará com essa consciência. Então é isso, os desafios, o lidar com o mundo externo, nós estamos lidando com o mundo da forma que não tem a consciência desse Cristo. Então é as guerras, é a violência, é a falta de compaixão, é o roubo, é a maldade, né? Então nós estamos convivendo com isso e nós estamos firmando em nós. Eu acredito que existe esse Cristo. Então é assim, ó, uau, tem essa ideia de que existe um Cristo e que eu posso realizar esse Cristo em mim. Tem a ideia que essa segunda vinda do Cristo é comigo, esse rolê é. Então nós escolhemos tornar isso real, criar essa realidade. Fez sentido aqui?
Então, tem a possibilidade de eu criar o Cristo em mim, de eu trazer a segunda vinda do Cristo em mim. Porque foi isso, cada uma de nós que escolheu ler esse livro é a cocriação do Cristo em nós. É um manual de como eu realizo a vinda do segundo Cristo em mim. Então eu vou cocriar conscientemente o seu, cada um o seu segundo Cristo. E essa manifestação é individual. Então é da nossa firmeza e da disciplina diária de todos os dias ter essa escolha. A cada minuto, a cada segundo, porque o mundo lá fora vai estar agindo de uma forma. Muitas pessoas não vão acreditar nisso. Muitas pessoas vão falar ali, que nem ele trouxe, né? A falsa humildade, heresia, quem somos nós para pensar que pode realizar isso, mas nós escolhemos acreditar. Nós escolhemos acreditar e viver isso até que isso se conclua no finalzinho. Até o segundo Cristo estar completo na nossa vida. Fez sentido aqui? Mas isso requer o quê? Disciplina e devoção. Não só da leitura, mas da prática consistente do silêncio. De pelo menos, eu não acho que menos de 40 minutos a gente alcance esse estado. Não sei, pela minha experiência, o mínimo são 40 minutos ali para você conseguir alcançar esse estado de unicidade. Né? Parar com os pensamentos, parar de se perder, conseguir ter o foco, conseguir entrar na coerência através da respiração, conseguir se desconectar do corpo. Então, eu, particularmente, quando eu comecei, eu sempre precisei de, às vezes, 1 hora para entrar nesse estado. E aí, nesse estado, o interessante é ficar pelo menos ali 1 minuto por ano de idade, né? Pra gente ter ali o reset completo das células, de tudo. Então, assim, os desafios continuarão, mas se a gente todo dia tem o nosso, que eu falo que é o altar santo, se todo dia a gente tem o altar santo, a gente consegue voltar a afirmar para a direção de onde a gente está indo. Que é essa realização, existe uma forma diferente de agir perante os desafios. E aí a gente vai se levantando a cada queda, a cada tropeço, a cada estabacada no chão, a gente volta com mais firmeza, a gente dá o beijinho que, só, dá o beijinho. A recuperação acaba se tornando cada vez mais leve, né? Porque a gente já não se perde, o que antes a gente demoraria, às vezes 2 meses, às vezes 1 ano, dependendo do evento, do episódio, né? De situação da vida, às vezes a gente se perderia ali 1 ano, a gente às vezes consegue em 1 semana transcender aquela questão, pela devoção, pela disciplina diária. E são nessas horas que a gente precisa ter mais firmeza de onde a gente está indo. Senão se perde. De novo. Faz sentido. Faz sentido. Senão se perde de novo. E tá tudo bem também, tá? Tá tudo bem, só lembre que dá pra voltar pra casa. Dá pra voltar pra casa. A frase que eu mais repito pras meninas é: só volta pra casa. Respira e volta pra casa. Volta pra casa. Eu falo que uma noite a gente pode passar remoendo nhaca, mas pela manhã ela não vai comigo. Certo. Fez sentido. Por quê? Porque no outro dia de manhã eu tenho meu templo de devoção. O meu momento de... Porque quando você entra no estado de unicidade, não há problema que fique. Ali você... É o reset completo. Tu vai sair daquilo e vai ter que lidar com a vida aqui fora. Mas é de outro estado. E se a gente começa a fazer, que é o que eu tenho feito com muito afinco, de nesse reset da manhã, agradecer pelos milagres que eu já sei que viverei, porque eu estou escolhendo quais são esses milagres, e eu já abençoo e eu agradeço. Isso tem vindo cada dia mais com mais facilidade. Então, ele vira esse altar santo de gratidão, né? Então, de comunhão, gratidão, abençoar.
E aí a gente consegue transcender até o que a gente julgava que eram os desafios impossíveis aí. E esses são os mais legais. Meus amores, tá? Então todo dia, quem assistir isso é todo dia. Não negligenciemos essa prática, que é o que ele traz ali na outra frase. Você pode até adiar conhecer a Deus, mas se você sabe que está disponível, por que não fazer até ser realizado, né? Então, por que não se dedicar para essa única meta até ela ser completamente realizada? Vamos agradecer, obrigada, a essa comunhão, a esse espaço sagrado, ao Cristo em nós, nessas mentes e nesses corações reunidos aqui, para que o Cristo em nós nos lembre de quem somos, para que essa criança de Deus seja acessada não pela mente racional, mas por esse estado de comunhão, por esse estado de unicidade, por esse estado de reconhecer uns nos outros a potência do ser que somos, para que a gente se lembre disso a cada minuto, a cada segundo, de que o ser realizado é real e que nós temos essa escolha de estarmos em contato, de silenciarmos a nossa mente e transcender esse pensamento para que a gente acesse isso cada vez mais e que a gente traga essa segunda vinda desse Cristo em nós pro mundo da forma. Está feito, está feito, está feito. Que a nossa semana seja maravilhosa. Eu já coloquei no grupo esse prelúdio inteiro. Não tem muitas páginas, são 10 páginas. Então, quem puder ler, grifar, reler, né, todo esse capítulo até o nosso próximo encontro para a gente concluir. Eu gosto de ler e ler com calma cada frase, deixar elas entrarem ali. Vai ser muito valioso para o nosso próximo encontro. Beijos de luz. Uma ótima Beijo, manhã bom para dia. todas. Bom dia! Até mais, beijo. Até mais, beijos!